texto base para nós lermos hoje é o Salmo 15, versículo 4. Quero falar hoje sobre a palavra, fatos relacionados com a nossa palavra. Depois você leia a Bíblia aí, Salmo 15, versículo 4, a parte C do versículo. Quero começar contando uma história. Imagine que um pai chega para o seu filho e diz para ele: filho, nós vamos pescar aí no sábado. E o menino cria uma expectativa no seu coração. O menino, ele começa a sonhar com aquele dia, mas aí chega no sábado, o pai lembra do futebol, que ele ia jogar lá um jogo com os seus amigos, e ele chega para o seu filho e diz: olha filho, nós não vamos mais à pescaria, nós vamos cancelar a nossa pescaria, aí outro dia nós vamos pescar. Como garoto, né? Imagine como seria a sua reação, imagine como deve ter ficado o coração daquele menino. Com toda certeza aquele menino ficou muito triste porque o seu pai faltou com a palavra. O pai faltou com a palavra e aquilo entristeceu o coração daquele garoto. Quero dizer que Deus, o nosso Pai, Ele nunca vai faltar com a sua palavra, porque nós sabemos que Deus, Ele vela por ela. Deus vela para cumprir a sua palavra, e nós também, como filhos de Deus, nós temos que fazer o mesmo, nós temos que velar pela palavra, porque a nossa palavra é o nosso penhor, a sua palavra é o seu penhor. A nossa palavra tem que ter garantia, a nossa palavra tem que ter segurança. Assim deve ser a nossa palavra. As pessoas precisam ter confiança na nossa palavra. Você não precisa assinar nenhum documento, só a sua palavra já tem valor. A sua palavra é o seu próprio penhor, a sua palavra é a sua assinatura. A gente sabe que em muitos casos, antigamente, não era nem necessário fazer contratos, só dar a palavra, as pessoas já assumiam um compromisso sério, um compromisso de confiança só pela palavra. Quero dizer que aquele que não tem amor à verdade, também não dá muito valor à sua própria palavra. A nossa palavra, ela revela a nossa natureza. Lá em Mateus 12:37, Jesus está falando assim: olha, porque pelas tuas palavras você será justificado e pelas tuas palavras você será condenado. Hoje, infelizmente, nós vivemos num mundo, né, que as pessoas usam o nome de Jesus Cristo para praguejar, para murmurar. Tem muita gente que jura pelo nome de Jesus, e tem muita gente que cita o nome de Jesus assim de uma forma bem leviana. Quem usa, não é, de uma palavra leviana ao nome de Jesus não pode estar sendo sincero quando ele começa a adorar nos momentos de culto, nos momentos de louvor nas igrejas. Hoje nós precisamos avaliar a pureza do nosso linguajar, porque o nosso linguajar revela a nossa natureza. Eu sempre digo isso, né? Tem muitos cristãos que eu vejo que falam palavrão, né? Já ouvi muitos cristãos falando palavrão, e a gente bem sabe, não é? Jesus falou lá em Mateus 12:34, que a boca fala, que o coração está cheio. Uma vez eu ouvi uma historinha de um irmão que era nervoso, né? E ele era muito preocupado com o seu temperamento. E ele disse assim: pastor, o que devo fazer quando eu estou dirigindo e fico nervoso? Eu fico com vontade de xingar, eu fico com vontade de brigar. O que eu tenho que fazer, pastor? O que eu tenho que fazer? Aí o pastor coçou a cabeça e respondeu para ele: meu filho, antes de mais nada, tire aquele selo do seu carro que está escrito Jesus te ama e eu também, não é? Temos que pensar nisso, nós temos que tomar cuidado, porque a nossa palavra revela a nossa natureza. A nossa palavra, ela dá a medida do nosso caráter. A sua palavra dá a medida do seu caráter. Tem uma frase que eu li uma vez que fala assim, que a foto nunca sai como você quer, sai sempre como você é. Do jeito que você é o jeito que sai a foto, não é? Então você tem que pensar nisso. A sua palavra, a palavra que você dá, ela dá a medida do seu caráter. Você fala aquilo que é do seu caráter. A forma como o homem, não é, cumpre a sua palavra que ele empenhou, revela a sinceridade do seu coração e a firmeza do seu caráter. Quer dizer que isso se chama integridade. A gente sabe que em meio à tribulação que Jó viveu, que Jó experimentou, ele disse assim, lá em Jó 27:5,
longe de mim que eu vos dê razão, até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. Olha que legal, a gente sabe que os homens íntegros, eles conquistam a admiração e o respeito de todos. A Bíblia fala do homem íntegro, define o homem íntegro como aquele que jura com dano próprio e não se retrata. O salmista fala disso no Salmo 15:4. Aquele homem que é íntegro, ele dá sua palavra, ainda que ele tenha prejuízo, ele cumpre a sua palavra empenhada. Mesmo que ele perca, ele vai cumprir a sua palavra, ele não volta atrás. Outra coisa, o valor do nosso nome está sujeito ao da nossa palavra. O valor do nosso nome está sujeito ao da nossa palavra. Provérbios 22:1, Salomão diz assim, olha, mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Nosso nome só tem valor se nossa palavra também tiver. Às vezes nós falamos que vamos fazer e as pessoas falam, será que ele vai fazer mesmo? Será que ele vai fazer? Eu me lembro uma vez do cacique Juruna, não é, que disse assim, que palavra de homem branco não merece confiança. Ele disse isso. Lembra do cacique Juruna, aquele deputado? Ele faleceu no ano de 2002. Ele disse isso, que a palavra de branco não merece confiança. Olha, aquele que não dá valor à sua própria palavra fica sem reputação. Aquele que não dá valor à sua própria palavra ou aquilo que ele fala, ele fica sem reputação. A nossa palavra deve ser fonte de fé e regra, porque Deus sempre procura aprimorar o homem. O que acontece é que Satanás tenta roubar tudo que puder de nós. A gente sabe que Satanás é o pai da mentira, lá em João 8,44. Ele é o pai da mentira, ele é o criador da mentira, mas nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o pai da verdade. A confiança que outros depositam em nós é determinada exatamente pela nossa prática da verdade. O que mais se vê hoje são homens empenharem a palavra, coloca até Deus no meio e depois não cumpre a sua palavra. Nas igrejas tem muitas pessoas que começam uma corrente de 7 quartas-feiras, ou 7 sextas, 7 quintas, 7 terças, e depois ele não termina aquela corrente, faz um voto com Deus, às vezes dá uma oferta, e aí acaba não cumprindo, acaba não dando, empenha a sua palavra, mas não cumpre. A gente sabe, irmãos, que toda palavra que proferimos aqui na terra, ela é ouvida lá no céu. Então, que você, na verdade, pense nisso hoje, sobre a sua palavra. O que você tem falado, você tem feito se cumprir. O que você tem falado, você tem cumprido. Então, que você possa pensar nisso hoje. Que você possa colocar a sua palavra como seu penhor. Que você possa fazer da sua palavra fonte de fé e regra para a sua vida. E pense nisso, os homens íntegros, a admiração e o respeito de todos pelo cumprimento da sua palavra. A nossa palavra é o nosso penhor. A nossa palavra, guarde isso no seu coração, a nossa palavra tem que ter garantia e tem que ter segurança. Aquele que não tem amor à verdade também não dá muito valor à própria palavra. Que você possa pensar nisso, que você pense nisso. Lembre-se daquilo que Jesus falou, Mateus 12:37. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras será condenado. Pense nisso e que a tua palavra seja sempre uma palavra de verdade e que a tua palavra sempre agrade aos ouvidos de Deus.